Pai eterno, nos colocamos, Deus, mais uma vez nas tuas mãos e queremos clamar pela tua presença, Pai, pelo agir do teu Espírito Santo de uma forma especial através da tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos no poder da tua palavra, Pai. E submetidos a ela, humilhados diante dela, nos colocamos nesse instante, Senhor, clamando pela tua presença, pelo teu agir, para que nós possamos não sair da forma que entramos, mas possamos sair daqui mais aprendidos do Senhor, tocados pelo teu Santo Espírito e vivendo novos passos, assumindo novos compromissos para as nossas vidas, Pai. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Êxodo, no capítulo 6, e vamos ler dos versos 6 até o verso 7. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, dize aos discípulos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. A Páscoa, ela não é apenas uma memória histórica, não é apenas uma tradição, mas nós cremos, à luz das Escrituras e teologicamente falando, que a Páscoa é uma revelação progressiva da redenção de Deus. Desde o Êxodo até a cruz, Deus revela a nós um plano. Deus revela para nós um plano. E que plano é esse? Redimir um povo para si mesmo, por meio de um substituto. Quando a gente olha para esse cenário, aqui não tem nada de improviso, não tem uma reação diante de um caos que ocorreu, um problema que aconteceu no meio do caminho, e Deus está tentando dar um jeitinho para solucionar aquele problema, não tem nada disso. Quando nós olhamos para esse cenário, nós vamos ver claramente que o caminho do Senhor passa pela aliança, passa por um propósito soberano, passa por um decreto eterno. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é que a cruz, ela não foi o começo do plano, mas sim o cumprimento de um plano que nasceu na eternidade. Um plano que já existia nos eternos desígnios do Senhor. Ele já tinha esse plano. E nessa revelação, que a gente chama de uma revelação progressiva, ou seja, que foi ocorrendo ao longo da história, nós nos deparamos com esse texto que a gente acabou de ler, considerado aí pelos estudiosos como uma espécie de plano redentivo de Deus. É assim que esse texto de Êxodo é chamado. Ou seja, uma revelação de uma espécie de uma estrutura, um modelo de uma aliança, da aliança da graça. E esse texto, então, é muito mais do que originalmente ele foi escrito, que era a libertação do povo do Egito. Esse é o contexto onde esse texto foi escrito. O povo de Israel cativo no Egito, Deus promete a libertação para eles, mas, na verdade, através dessa promessa, o que Deus está resumindo aqui para o povo de Israel e para nós é o resumo do agir de um Deus salvador. Uma espécie de retrato antecipado, vamos dizer assim, daquilo que seria plenamente realizado em Cristo. Quando a gente olha para esse texto, repare comigo o que diz, os verbos aí em destaque. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Repare que
esse texto, um texto curto, mas ele tem várias verdades ali espalhadas ao longo dele. A gente olha para os verbos tirarei, livrarei, resgatarei, tomarei. E a gente vê que isso não é apenas um histórico de Israel, mas aquilo que nós chamamos de uma tipologia redentiva, ou seja, algo que aconteceu naquele tempo, mas que aponta para uma outra realidade, para uma realidade bem maior, que ia se cumprir em Cristo Jesus. Mas ainda existe um fator que também é importante que você entenda nesse processo. Que existe um ponto fundamental que a gente não pode jamais passar despercebido. Porque quando a gente fala de Páscoa, a gente vai ver que a Páscoa ela faz sentido à luz do Cordeiro. Quando a gente volta ao contexto da primeira Páscoa, a gente vai encontrar um povo que já estava no Egito desde a época lá de José. O juízo de Deus estava prestes a vir sobre a terra. Você deve se lembrar muito bem que nesse instante aí da história, narrada ali em Êxodo 6, a gente está chegando na 10ª praga, ou seja, 9 pragas já tinham ocorrido ali. Deus enviando Moisés para que o povo dele fosse liberto, para que as autoridades do Egito libertassem o povo de Deus. E Deus então dá uma instrução por meio de Moisés para o seu povo, para o povo hebreu. Isso está lá em Êxodo no capítulo 12, que diz isso daí, ó, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e aí ele continua, tomarão do sangue desse cordeiro e porão em ambas as ombreiras na verga da porta. Ou seja, essa foi a primeira Páscoa, a Páscoa estabelecida, e ele dá alguns nortes, né? Algumas instruções a respeito de como deveria ser essa primeira Páscoa. Mas ele continua. Ele diz lá ainda no capítulo 12, verso 13, o sangue vos será por sinal nas casas em quem estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, ainda sempre que eu dou aula para os adolescentes, eu faço essa pergunta, né? O que significa Páscoa? Páscoa significa exatamente isso. Passar por cima. Quando o Espírito do Senhor, o Espírito vingador, aquele que levaria a vida dos primogênitos, ele passou por cima. Mas perceba o que está acontecendo aqui nesse contexto. O juízo, na verdade, ele viria para todos. Isso é importante que você note nesse texto aqui. O juízo chegaria para todos. Mas o que faz diferença aqui nessa história? O que faz diferença é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o que determina que o Espírito que levaria a vida dos primogênitos, e veja bem, não foi só a vida dos primogênitos, né? A gente sempre pensa assim, né? Primogênitos, as crianças, os pequenininhos. Não, é todo primogênito da casa, os grandinhos, os menores. Mais ainda, a vida dos animais também, nos currais, os primogênitos nos currais também foram ceifados. Mas não se trata aqui de casa. Você vê que nesse instante aqui não se trata de família, não se trata também de nacionalidade. Nesse instante da história, o que diferenciava, o que poupava a vida daquele que sobreviveria naquela noite maravilhosa e terrível para o povo do Egito, era simplesmente o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Quem estivesse debaixo desse sangue viveria. Quem não estivesse, morreria. Agora, preste atenção nisso, porque aqui está assim a beleza da Páscoa. Nesse instante da história, Deus, veja bem, Deus não poupou algumas pessoas porque elas eram boas. Deus poupou as pessoas porque aquelas pessoas alcançadas pelo sangue foram alcançadas por um substituto. Foram alcançadas por um substituto, ou seja, um cordeiro morreria para que um primogênito vivesse.
Isso é substituição. Isso é que nós chamamos de expiação. Isso é, de fato, evangelho ao longo da história. Quando a gente fala evangelho, a gente fala, isso é boa notícia ao longo da história. E é exatamente aqui que tudo começa a apontar para Cristo. Em João, capítulo 1, verso 19, João Batista, quando se depara com Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isso? Jesus não era mais um personagem na história da Páscoa. João Batista sabia que Jesus era o cumprimento da própria Páscoa. E assim como o Cordeiro lá no Egito, ele era sem defeito. Ele tem o seu sangue derramado e ele morre no lugar de outros. Ele faz o papel de substituto, mas agora de forma não mais temporal. Afinal de contas, aqueles primogênitos do Egito um dia morreram. Mas agora, de forma plena e definitiva, é o que diz lá em 1 Pedro, e eu peço para que você acompanhe comigo essa leitura. Preste atenção no que diz lá nesse trecho. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro. Olha aí, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Esse texto é extremamente profundo. Ou seja, meu irmão, enquanto naquela noite lá no Egito, na primeira Páscoa, o juízo passou por cima das casas marcadas pelo sangue, na cruz, o juízo, ele não passou por cima. Na cruz, ele caiu todo ele sobre Jesus Cristo. Ele caiu sobre Cristo. E aqui, meu irmão, está a pergunta central dessa noite. Será que você está debaixo desse sangue? Será que você está debaixo desse sangue? Porque o juízo de Deus, irmão, continua sendo real. O pecado é coisa séria. O pecado não é brincadeira. Porque, mais ainda, a sua segurança, ela não está em quem você é, no seu coração, na sua bondade, na sua misericórdia para com o seu próximo. A sua salvação e a sua segurança não estão nessas coisas. A sua segurança, a sua salvação está em quem morreu por você. Será que você está debaixo desse sangue? Na primeira Páscoa, um cordeiro morreu para que primogênitos vivessem por mais algum tempo. E na cruz, o primogênito de Deus morreu para que pecadores como eu e como você vivessem para sempre. Se você entende isso, diga amém. Na cruz foi que Cristo morreu por nós, para que juízo não fosse aplicado na nossa vida. E até aqui, a gente viu que a Páscoa não é apenas um evento histórico. Nós vimos também que ela é uma revelação progressiva, né? Ao longo da história, uma revelação da redenção, que ao longo do tempo ela vai revelando aos poucos para nós. Ou seja, a Páscoa é um retrato antecipado da obra de Cristo, mas tem um detalhe extremamente significativo que acontece na celebração da Páscoa, que nos ajuda a entender isso de forma ainda mais profunda. E eu quero, por isso, pedir licença a você, porque eu quero descer aqui para a mesa do Senhor, essa mesa lindamente preparada aqui pela Cláudia, pela Thaís, pelos irmãos diáconos. Queridos, aqui está a mesa da ceia, a ceia do Senhor. E quando a gente olha para essa mesa, na forma como ela era administrada, e é até hoje na cultura judaica,
A gente vai reparar que essa mesa, ela é marcada não só pelo cordeiro, mas ela é celebrada com 4 cálices de vinhos, assim como a gente colocou aqui. 4 cálices dentro dessa mesa. E esses cálices, eles não são aleatórios, eles não são coisa inventada. Esse cálice, na verdade, eles estão intimamente ligados ao texto que a gente acabou de ler lá em Êxodo. Porque eles falam justamente das promessas que Deus faz ao seu povo. Cada cálice desse representa uma daquelas promessas. Ou seja, o cálice do tirar, do separar, onde Deus diz, eu vou tirar vocês desse local. O segundo cálice fala sobre libertar. O terceiro cálice fala sobre resgatar. E o quarto cálice fala sobre tomar para si o seu povo. Então, ao longo da tradição na Páscoa judaica, eles fazem isso. Eles tomam esses cálices, eles leem alguns textos, o Salmo 113, inclusive, e ao longo da ceia da Páscoa, eles se lembram desses momentos. Agora, preste atenção nisso. Jesus não apenas participou da ceia naquele momento singular, prestes a ser crucificado, porque na agenda do nosso Deus, o Senhor preparou aquele lugar justamente na data da Páscoa. Ele não apenas participou da ceia, mas ele reinterpretou cada um desses elementos aqui à luz da sua própria obra. É isso que eu gostaria de avaliar com você essa noite. Ou seja, o que para os judeus era um símbolo, em Cristo se tornou realidade. O que era sombra do Messias que viria, em Cristo se tornou cumprimento. E é por isso que a gente olha para esses cálices hoje, e nós não estamos olhando só para uma tradição, nós estamos olhando para o próprio Evangelho, nós estamos olhando para a boa nova do Senhor sendo revelada nas nossas vidas. E conforme a gente já sabe, o relato da ceia, ele acontece simultaneamente em 2 evangelhos, né? No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mateus 26, Lucas 22. E eu gostaria de, com vocês, olhar esses textos para que a gente possa ver como isso acontece. Em Lucas 22, nos versos 14 e 15, preste atenção no que diz lá. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado o quê? Ansiosamente comer convosco esta Páscoa, leia comigo, antes do meu sofrimento. Ele já chegou falando isso, eu estava esperando isso aqui faz tempo, gente, eu estava esperando isso que vocês nem imaginam, como eu estava esperando esse tempo importante aqui, antes que o meu sofrimento viesse, antes que o meu sofrimento chegasse. E fazendo um paralelo do texto de Êxodo, o primeiro texto que nós lemos, com a vida de Cristo, a gente pode notar de forma muito clara que cada cálice, ele não fala apenas de Cristo, mas ele fala ainda mais, ele fala da nossa experiência com ele. Ele fala da nossa experiência com esse Cristo que nos salvou. E por isso eu quero percorrer com vocês por cada um desses cálices. E o primeiro cálice que eu gostaria de tratar com vocês é o cálice da libertação. Quando em Êxodo 6, ele fala, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Tirar aqui, ele está falando sobre separar, sobre tomar. E quando a gente olha para Lucas, no capítulo 22, nos versos 17, olha o que diz lá. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ou seja, esse primeiro cálice, ele marcava o início da celebração da Páscoa, era o momento de lembrar da saída do povo do Egito, que Deus tirou o povo do Egito, que Deus rompeu com aquela antiga realidade, a antiga realidade do Egito. Mas perceba só que interessante, antes de libertar da escravidão, que vocês vão notar que é o segundo cálice, Deus, ele queria tirar do ambiente da escravidão. Deus primeiro tirou o povo do local, Deus tirou o povo do Egito. E isso aponta exatamente para o início da nossa salvação.
Quando a gente lê lá em Colossenses, no capítulo 1, Paulo escreve que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou, ele nos tirou de lá, ele nos separou daquele lugar e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, é por meio de Cristo que Deus nos tira debaixo do domínio do pecado, do mundo e das trevas. Se você entende isso, diga amém. E é assim, irmãos, que a salvação começa na vida de um homem. A salvação, ela começa com um rompimento. Talvez quando eu fale isso, você se lembre da sua própria vida. A salvação, muito provavelmente, na sua própria vida, começou com um rompimento. Você teve que romper. E repare que esse rompimento aqui significa o seguinte: Deus não melhora o Egito. Deus não muda o Egito. Deus não torna o Egito um local agora habitável. Deus tira você de lá, porque não dá para viver uma nova vida permanecendo no velho ambiente espiritual. Não é possível viver uma nova vida com Cristo vivendo as mesmas práticas no mesmo ambiente espiritual de antes. O primeiro passo da salvação, na verdade, não é mudar quem você é, mas é mudar onde você está, mudar a sua posição no cenário. Mas a boa notícia que eu tenho para você, meu irmão e minha irmã, é que Jesus é aquele capaz de tirar do lugar onde você está essa noite. Talvez, quando eu fale isso com você, que você, para ser salvo por Cristo, você precisa sair do seu Egito. Talvez você pense que é um lugar difícil para que você saia sozinho. Talvez seja um lugar onde você se enxergue e um lugar que você já tentou sair tantas vezes, mas você está preso, está presa nesse lugar, está preso nessa mazela, está preso nesse pecado. Talvez você esteja preso num ambiente espiritual que te afasta de Deus, te afasta dos caminhos do Senhor, te afasta de viver o melhor de Cristo na sua vida, te deixam ainda cercado por influências que afastam você da sua fé, vivendo ciclos que você deseja romper, mas não conseguiu até hoje. E lá no fundo, talvez você já tenha até percebido que sozinho você não consegue sair. Talvez você tenha enxergado que sair desse Egito sozinho é coisa impossível, talvez, para você. Mas aqui, justamente aqui, o Evangelho nos dá essa boa notícia. O primeiro cálice, o cálice da separação, ele está diante de você. O cálice do rompimento, o cálice da separação, o cálice do novo começo, o cálice de um novo passo, o cálice de um novo caminho, um caminho vivo, um caminho santo, um caminho da salvação. E a outra pergunta que eu te faço, meu irmão e minha irmã, é: será que você deseja realmente sair desse Egito? Sair desse local? Abandonar essas práticas? Abandonar esse ciclo? Hoje pode ser o dia que Deus tira você dele. O dia de romper com o pecado. O dia de romper com velhos hábitos, o dia de romper com ambientes que são nocivos, são ruins para você, o dia de romper com tudo aquilo que mantém você longe de Deus, porque a salvação começa quando Deus tira você de um lugar, mas ela avança quando você decide não mais voltar para aquele lugar de antes. A salvação, ela evolui na sua vida quando você toma essa decisão. Eu não vou voltar mais para aquele lugar. Cristo me tirou dali e eu não volto mais para trás. Não volto mais para o Egito. Esse é o primeiro cálice, portanto, o cálice daqueles que decidem, pelo sangue de Jesus, andar pelo novo e vivo caminho, assim como está escrito lá em Hebreus 10.
no verso 20. E quando Deus tira você desse lugar, Ele não para por aí. Porque não basta sair do Egito, como eu bem disse, já disse anteriormente, é preciso tirar de você, tirar de mim, tirar de todo pecador a escravidão. E isso é exatamente o que o segundo cálice nos ensina. E o segundo cálice é justamente o cálice do livramento. O cálice do livramento, porque é a segunda promessa de Deus lá no nosso texto inicial. Ele diz: eu vos livrarei da sua servidão. A servidão aqui é a escravidão, tá? Só para ficar claro. Eu vos tirarei dessa situação de escravidão. E esse cálice do livramento, quando nós olhamos à luz do Novo Testamento, nós vamos reparar uma coisa que talvez você nunca tenha reparado. Que quando Jesus faz aquele momento junto com os seus discípulos da ceia, olha o que acontece ali. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Ou seja, muito provavelmente, Jesus estava celebrando na forma judaica, tendo outros cálices à mesa. Ele já tinha pego um cálice, e isso, se você notar, só no Evangelho de Lucas, que trata de um outro cálice diferente ali. Ele fala assim, ele pega esse novo cálice, ele toma esse cálice e fala: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Agora, o foco aqui muda. Ele não está mais falando da saída do Egito, mas ele está falando de tirar o Egito de dentro do povo. Ele fala que existe algo diferente aqui, porque uma coisa é sair do cativeiro e outra coisa é tirar o cativeiro de dentro de você. O ano de 2020, ele foi um ano muito especial na minha vida, né? Eu creio que de todos nós aqui, porque nós passamos a pandemia, quem se lembra bem, daquele 16 de março, né, de 2020, onde a gente nós nos vimos trancados dentro de casa e cada um teve a sua própria experiência, mas naquele período especialmente, a gente começou um trabalho na igreja com moradores de rua, aqui na Praça Veríssimo de Melo. E lá a gente ficou durante todo aquele ano, todos os dias, de domingo a domingo, servindo ali o café da manhã, almoço para eles, porque eles viviam de pedindo, né? E estava tudo fechado, então não tinha a ninguém como recorrer mais. A campanha que a gente chamou a campanha assim, antes era fica em casa, né? Vocês se lembram bem disso? Fica em casa, e a gente chamou a campanha, e quem não tem casa, como fica, né? E aí a gente, toda manhã, aquilo foi um exercício. Eu ainda estava no seminário, o seminário também trancou, então aquele foi o meu seminário do ano de 2020. Todo dia de manhã, acordava mais cedo, ia servir o café da manhã na rua. E uma coisa que a gente notava na rua é o seguinte: a coisa mais difícil na vida da pessoa não é tirar a pessoa da rua, é tirar a rua da vida da pessoa. Essa é a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade. Porque tirar a pessoa da rua é o mais fácil. A gente conseguia. Por muitas vezes nós conseguimos um lugar, um abrigo, um trabalho, alguma coisa. E na maioria das vezes a rua não saía. E isso não é um dedo de acusação, é um dedo de constatação. É uma luta vivida por eles próprios, externada por eles próprios. Eles tinham dificuldade de sair daquele estado. Quando a gente olha para esse momento, a gente se lembra do que a Bíblia diz. Leia comigo o que diz João 8, verso 33. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe aqui um senão. Qual é o senão? Se o Filho vos libertar. É se o Filho vos libertar. Não é se você tiver simplesmente uma motivação a mais, mas se o Filho libertar você, verdadeiramente você será livre. Mais ainda, Romanos 6, 5 a 6, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto. Leia comigo. Que foi
crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Queridos, assim como aconteceu lá em Êxodo, do sangue que livrava aquele que estava debaixo dele, da mesma forma continua acontecendo. Cristo não apenas ele muda a sua posição, mas ele transforma a sua natureza. Cristo é o único capaz de transformar genuinamente e profundamente a vida de um homem. Se você entende isso, diga amém. E aqui, irmãos, está um grande problema da vida daquele que se propõe muitas vezes a caminhar na fé cristã, mas ele entende que já saiu do Egito, mas ainda vive como um escravo. Ele entende que o Senhor já tirou ele daquele local, já tirou ele daquele ambiente espiritual, mas ainda continua preso a velhos hábitos, ainda dominados por pecados que deveriam ser deixados pelo caminho, deixados para trás, deixados no Egito, e por isso continuam vivendo debaixo da culpa. Não conseguem viver uma vida plena com o Senhor, porque a culpa, ela todo instante assola o coração, velhos hábitos estão ali, a culpa continua batendo e o sentimento continua o mesmo. Deus não apenas tira você do Egito, meu irmão e minha irmã, Ele quebra, Ele é capaz de quebrar e expulsar o Egito de dentro de você. E a boa notícia é que você pode tomar esse cálice, esse segundo cálice, entendendo que esse cálice, ele exige uma decisão, porque não basta você simplesmente sair do Egito, é preciso você romper com tudo aquilo que ele ainda prende você, com aquilo que ainda fica tentando puxar você para o caminho de volta, e talvez você esteja aqui hoje, frequentando a igreja, ouvindo a palavra há um bom tempo, frequentando os cultos, participando até de repente da comunhão, mas lá no coração, lá no profundo, existe ainda um Egito dentro de você. Existe ainda pecados que não foram confessados, práticas antigas que ainda são repetidas, áreas que talvez você insista em manter sobre o seu controle e não é capaz de entregar o controle total a Cristo. Mas, em nome de Jesus, o que o Espírito Santo confronta o teu coração essa noite é que isso ainda, meu irmão e minha irmã, é escravidão. Isso ainda é escravidão. Deixa eu te dizer algo com amor, muito amor, mas com muita clareza. E eu quero que você entenda assim que em nenhum momento é uma palavra de acusação, é de amor genuíno por você. Deus não te chamou, meu irmão e minha irmã, para você apenas sair do Egito. Deus não te chamou para você simplesmente sair daquele lugar. Deus te chamou para que você viva como um homem e como uma mulher livre. Deus deseja que você viva, não mais como escravo, mas como uma mulher, como um homem livre, livre das garras do pecado, porque se Cristo já quebrou as suas correntes, meu irmão, por que você insiste em ainda viver preso? Talvez o que você necessite hoje é tomar justamente essa decisão diante de Deus, diante daquele que te libertou. Porque o Evangelho, ele não se trata apenas de perdão, mas de transformação, de mudança radical, de conversão, de mudar a rota. Mas aqui surge uma nova pergunta, mas se Deus tira, se Deus liberta, quem é que paga o preço dessa libertação? Porque libertação de verdade, quando a gente fala judicialmente, se eu quero uma liberdade, eu tenho que pagar um preço por isso. Não é assim que acontece? É uma pena.
É uma taxa, sempre envolve algum custo. E é exatamente isso que nos leva ao terceiro cálice, ao cálice da redenção. Quando a gente olha esse novo cálice, a gente vai lembrar daquela outra frase lá em Êxodo, da terceira frase em Êxodo 6 ainda, quando ele fala, eu vos resgatarei com um braço estendido. Veja bem o que diz em Êxodo. E com grandes manifestações de juízo. Eu vos resgatarei. E esse é o cálice da redenção, o cálice do resgate. E a palavra resgatar aqui, ela tem um significado muito profundo. Imagina alguém que, por muita necessidade, por alguma necessidade extrema, por alguma coisa contingencial, ela teve a necessidade de vender a sua terra, a terra que era da sua família, ao longo de muitos anos, terra que ele herdou dos seus pais, e ele teve necessidade de, naquele instante da história, vender essa terra, esse patrimônio que vem de muitos anos da sua família. Aquilo que era seu, aquilo que fazia parte da sua herança, teve que ir embora para a mão de outro dono. Agora essa pessoa, ela perdeu tudo. Ela teve que vender e perder tudo. Mas nesse cenário, no povo judeu, havia uma possibilidade nisso daí. Porque um parente próximo, ele tinha a opção de pagar o preço devido por aquele terreno e comprar de volta aquilo que tinha sido perdido e devolver para o antigo dono. Um parente antigo, ele poderia fazer isso. O nome disso, desse processo, onde um parente se sente penalizado pelo seu ente querido e faz esse gesto é chamado justamente redenção, resgate. Isso é o resgate. Portanto, no contexto bíblico, redimir significa pagar um preço para trazer de volta aquilo que foi perdido. Eu vou repetir aqui. Pagar um preço para trazer de volta aquilo que se tinha perdido. Quando a gente fala isso, a gente enxerga facilmente que isso aponta para algo maior, porque nós também perdemos a nossa herança. Nos tornamos escravos dos nossos pecados, nos afastamos de Deus e nós não tínhamos como pagar o preço e Deus fez exatamente isso, algo impressionante para nós. Ele mesmo se torna o nosso Redentor. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele anunciava que Deus enviaria para Sião o seu Redentor. Deus enviaria para o seu próprio povo o seu Redentor. Mas preste atenção nesse detalhe do texto. Vos resgatarei com o quê? Com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Será que isso lembra algo a você? Com certeza sim. Isso nos lembra algo muito mais sério. A redenção de Jesus, ela não ignora o juízo. A redenção acontece passando pelo juízo. E quando a gente olha para isso, a gente entende facilmente o que o profeta Isaías nos diz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas feridas, sobre as suas marcas, sobre as suas dores, nós fomos sarados. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o cordeiro sem mácula, sem mancha, ele se fez pecado por nós. Ou seja, todo o peso da ira de Deus contra o nosso pecado caiu sobre Cristo. E aqui, esse terceiro cálice, não é o cálice que foi tomado por Jesus na ceia com os seus discípulos. Não é o cálice que nós podemos tomar essa noite. Esse terceiro cálice é o cálice que Jesus bebeu. Agora, entenda algo profundo aqui nisso. Que na ceia, enquanto na ceia,
a gente viu as celebrações dos cálices, lá no Getsêmani, ele fala de um outro cálice. Se você se lembrar bem, lá em Lucas 22, quando nós avançamos ainda nesse texto, qual é a oração que Jesus faz para o Pai? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Esse cálice, Senhor, esse cálice, meu Pai, eu não quero tomar. Esse cálice eu não quero tomar. Porque esse cálice é o cálice da ira, é o cálice do juízo. O cálice amargo que eu e você, irmão, deveríamos tomar. Esse é o cálice que nós deveríamos tomar. Mas veja ainda o que aconteceu lá na cruz. Em João, o evangelho de João é magnífico. E a narração dele é linda, porque ele fala, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, leia comigo o que diz aí, para se cumprir a escritura, o que ele disse? Olha que interessante, para se cumprir a escritura ele disse isso, tenho sede. Para se cumprir a escritura, Jesus disse, tenho sede, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, o que ele disse? Está consumado. E inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Esse é o cálice que Jesus não queria tomar. Esse é o cálice que Jesus pediu ao Pai, que se possível aliviasse ele, não deixasse com que ele bebesse esse cálice. Esse cálice é o cálice que eu e você, meu irmão, deveríamos tomar. Mas Jesus, com uma frase, com uma palavra, na verdade, muito poderosa, ele diz, tetelestai, está consumado, está consumado. E talvez você chega aqui nesse cálice, o cálice da consumação, conhecendo essa verdade, ouvindo sobre a cruz, entendendo o que Cristo fez, mas ainda tentando viver como se o seu pecado não fosse tão sério assim. Como se o seu pecado, eventualmente, está tudo bem. Como se o juízo de Deus sobre o nosso pecado não fosse tão real. Como se o seu pecado não tivesse um valor tão caro assim. Como se a cruz, para esses mesmos hábitos, ela não fosse tão necessária. Mas olhe para a cruz. Se o pecado, se o meu e o seu pecado não fosse tão grave, meu irmão e minha irmã, o Filho de Deus não teria sido esmagado. Se o meu e o seu pecado não fosse tão grave, tão forte, tão pesado, o Pai, o Deus Criador de todas as coisas, não teria entregue o seu próprio primogênito, o seu próprio Filho. E o problema de muitos aqui não é a falta de informação, veja bem, mas é a resistência do coração. É a falta de redição. Querem o consolo da cruz, mas não querem se arrepender, querem o perdão, mas não querem se colocar humildemente diante do Senhor em estado de rendição. Querem a salvação, mas não querem abrir a mão do pecado, não querem abrir mão daquilo que continuam fazendo, querem permanecer, trazendo esse mesmo Egito, continuando nessas mesmas correntes, nessas mesmas amarras. Mas a obra do Senhor, veja bem, ela não termina na cruz. Quando a gente fala de redenção, a gente não está falando do fim da história, porque depois de tirar, depois de libertar, depois de resgatar, Deus ainda faz algo maior. Ele nos leva para perto. E aí a gente chega exatamente no quarto cálice. O cálice da consumação. Esse é o cálice da consumação. No cálice da consumação, nós nos lembramos da última frase lá de Êxodo 6, quando ele fala, já no verso 7,
quando ele fala: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Eu vos tornarei o meu povo. E aqui está o propósito final da redenção. Depois de tudo, depois que Deus tira, depois que Deus separa, né? Depois que Deus liberta, depois que Deus resgata, Ele não faz isso só para te livrar, mas na última ceia, naquela ceia lá de Jesus ainda, repare na afirmação que Ele faz, que muda tudo. Olha o que Ele diz lá no verso 18. Leia comigo. Não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que o quarto cálice, ele ainda não foi plenamente celebrado. O quarto cálice, ele aponta para um tempo futuro. O quarto cálice aqui, ele jamais deve ser tomado, porque nós tomaremos esse cálice com o Senhor. Nós tomaremos o cálice exatamente nesse momento anunciado. Esse cálice aponta para o grande dia que há de vir, e a Bíblia revela que momento é esse, e ele aponta para Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9. Eu vou falar para você. Diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É assim que diz lá em Apocalipse 19. Bem-aventurados, alegres são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Ou seja, irmãos, enquanto nós ceiamos aqui, fazendo exatamente aquilo que Jesus nos pediu, tornando o Senhor lembrado, trazendo o Senhor para esse momento, anunciando a nossa esperança maior, existe uma mesa sendo preparada para nós. Existe um banquete sendo organizado. Existe um encontro sendo marcado. E o profeta Isaías, e no capítulo 25, diz que nesse dia, no dia desse grande banquete, vai ser um dia onde a gente vai ver fartura. Fartura de carnes, fartura de gordura. Os vinhos, eles serão vinhos nobres, mas o principal disso, ele diz que nesse instante, nas bodas do Cordeiro, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Deus tirará do nosso coração toda a tristeza. Deus tirará do nosso meio toda a mazela. Deus tirará do meio de nós toda a vergonha, irmãos. É exatamente isso que o quarto cálice expressa. Nesse dia, meu irmão, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais separação, porque nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos à mesa com o Senhor. Nas bodas do Cordeiro, a redenção termina com um relacionamento. E nesse dia, nós diremos: está consumado. Nesse dia, nós vamos ver Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, Deus e o seu povo. E aqui, nesse ponto, irmãos, eu preciso, mais uma vez, dizer a você uma realidade em amor, que nem todos estarão nessa mesa. Nem todos estarão nessa mesa. Mateus 22, verso 14 diz: porque muitos foram chamados, porém poucos escolhidos. O que eu quero dizer para você essa noite, diante desses cálices e diante dessa mesa onde nós lembramos do nosso Salvador, é que existe um convite que é real para a sua vida. A mesa é real. A mesa é resposta, e ela exige, na verdade, de mim, de você, uma resposta também real. Não exige apenas uma resposta fictícia. Não exige de nós apenas uma posição de tradição, uma posição apenas de vir à igreja. Exige de nós uma resposta real. Será que você tem convidado o Cordeiro para a sua mesa? O Cordeiro já foi morto. O sangue já foi derramado.
O preço já foi pago. E você pode, ainda assim, conhecer essa bela história e ainda assim ficar de fora dela. Você pode admirar Jesus e ficar ainda assim de fora dessa mesa. Você pode frequentar a igreja e ainda assim ficar de fora desse momento especial. Ou você pode se render ao Senhor. E o meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que você de fato se renda essa noite. Hoje é dia de sair do Egito. Hoje é dia de ser liberto. Hoje é dia de ser resgatado. Hoje é dia de garantir o seu lugar à mesa